Eu vou abordar a questão da reforma que foi feita agora, né? Que ela, na verdade, é uma continuação de propostas que já vinham desde os anos 90, no sentido de tornar o ensino médio mais palatável para o empresariado, formar trabalhadores de acordo com os interesses desse empresariado, né? E retorna agora de forma muito mais virulenta do que foi nos anos 90 e do que foi o início dessa proposta de reforma com o projeto de lei 6.840 no final dos anos 2013, né? E com um substitutivo 2014. Depois, conforme a manifestação do movimento em defesa do ensino médio, esse processo ficou em banho-maria no Congresso, né? Ou na Câmara dos Deputados, ficou em banho-maria, e quando o Temer assume, criam-se as condições para que ela retorne, agora já como proposta de reforma, sob a forma de uma medida provisória, né, que depois foi transformada em lei por um processo de reconversão, né, mas que foi autoritariamente colocada como a proposta, a mesma proposta de anterior, de formação por competências, de formação de pessoas, eu diria, alienadas, né? Mas com um respaldo hoje de um governo ilegítimo, mas que dá força para essa reforma, dá apoio para essa reforma, cria as condições para ela existir e não cria elementos que possam, de alguma forma, contribuir para a subversão dessa mesma proposição e não cria elementos para se fazer um ensino médio de qualidade, né? O ensino médio que está sendo proposto é um ensino médio que vai rebaixar a qualidade da educação brasileira, independentemente do que dizem os propositores da reforma. Imagine que os alunos vão passar grande parte do tempo aprendendo português e matemática, né? Não que português e matemática não sejam importantes, mas reduzir todo o ensino médio a basicamente a aprendizagem de português e matemática me parece uma forma de produzir pessoas alienadas. Legal? Deixa eu deixar uma perspectiva de nós já temos... E o senhor enxerga alguma possibilidade de enfrentamento dessa posição? Olha, esse enfrentamento já começou no período do projeto de lei 6.840. Foi ali que nasceu um movimento em defesa do ensino médio. Eu fui um dos redatores do manifesto e fui um dos primeiros a assinar o manifesto. E esse manifesto se transformou, esse movimento contra a reforma do ensino médio, se transformou posteriormente num grupo de pesquisa que hoje está muito ativo, recolhendo informes no Brasil todo a respeito do que as secretarias de educação estão fazendo para colocar a reforma do ensino médio na prática, para, com base nesses elementos, fazermos a crítica disso e investirmos contra isso, né? Agora, é claro que isto serve de subsídio. Isso não é suficiente. É necessário para que haja uma reversão, que haja uma reversão de expectativas da população relativamente ao que nos aguarda na frente. Infelizmente, o que nos aguarda na frente, pelo que a gente vê pelo quadro eleitoral, é muito pouco animador, né?
nós temos um candidato com o maior número de intenções de votos preso, né, impossibilitado de se candidatar, e temos os militares avançando via Bolsonaro, né, e temos também um meio de campo amorfo, querendo manter o seu poder com o tal do centrão, né? Então, as perspectivas em termos do que a sociedade está vivendo e poderiam ser elementos favorecedores, ao contrário, são elementos desfavorecedores de uma movimentação. Mas a gente tem que resistir, né? Começando pela escola. Eu convido o professor doutor Celso João Ferretti, para compor a mesa, que vai ser a pessoa que vai falar, né, sobre a reforma do ensino médio, onde ele é professor visitante da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Dr. Celso possui graduação em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Educação, Psicologia da Educação, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Educação, História, Política, Sociedade, pela Universidade Católica de São Paulo. Tem experiência na área da educação, com ênfase em educação e trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: reformas educacionais, ensino médio, educação e trabalho, educação profissional e trabalho. Foi pesquisador da Fundação Carlos Chagas, de São Paulo, de 1985 a 2008. É professor do Programa de Pós-Graduação em Educação, História, Política, Sociedade da PUC de São Paulo, de 1988 a 2002. É membro do GT9, Educação e Trabalho, da AMPED, editor associado da revista Educação e Sociedade e membro da diretoria do Centro de Estudos Educação e Sociedade. Temos um doutor aqui com muita experiência, né, doutor? Com muito conhecimento. Sinta-se à vontade. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês sobre essa malfadada reforma do ensino médio, para a gente discutir talvez algumas coisas que vocês já têm discutido. A minha expectativa não é de trazer novidades, mas é de talvez dar uma estruturada nos conhecimentos que a gente tem a respeito da reforma, de modo a formar um todo articulado e de modo que a gente possa tirar daqui algumas conclusões a respeito das nossas ações na nossa prática docente, na nossa prática política, né? Que também é parte da prática docente, porque a prática docente é uma prática política, né? O objeto da discussão do ensino médio tem sido muito sobre se o conteúdo da política proposta ao flexibilizar o currículo torna esse projeto reducionista, ou se ele representa, conforme propalado pelo próprio projeto, uma forma adequada de contemplar as diferentes juventudes e as respectivas culturas, atendendo assim ao direito de ver respeitadas as suas expectativas em relação à formação escolar de qualidade. Chamo primeiro a atenção para isto, porque a reforma diz que veio para atender os interesses da juventude. E o mais interessante
é que quando a reforma saiu, por meio da medida provisória 746, a primeira manifestação foi dos jovens contra a reforma. As ocupações mostraram isso. As ocupações deixaram claro que, pelo menos, uma parcela significativa da juventude estava se posicionando contra a reforma, apesar de a reforma dizer que gostaria de satisfazer os interesses dos alunos. No entanto, é também preciso pensar o seguinte, que a reforma proposta, com a sua redução de exigências curriculares, a famosa redução das 13 disciplinas para as 4 ou as 5 áreas, contando a educação profissional, as quais os alunos não precisariam obrigatoriamente frequentar todas elas, porque se fosse frequentar todas elas, não precisava flexibilizar o currículo, né? Possa ser, para uma parte da juventude menos informada e menos politizada, e para seus pais, e talvez para alguns professores também, uma coisa boa. Eu me lembro da época em que eu fazia o ensino médio, e eu sou um péssimo conhecedor da matemática, e eu me perguntava, mas por que eu tenho que estudar matemática se eu não vou trabalhar com matemática? Por que eu vou ter que me debruçar sobre a história se eu não quero ser um historiador? E assim por diante. Esta particularidade da reforma é de reduzir o currículo a um conjunto de áreas e os alunos, teoricamente, poderem escolher entre essas áreas, pode seduzir muitos alunos que podem achar que, assim, eles não precisam estudar coisas que eles não gostariam de estudar. Vejam que a reforma é, dessa perspectiva, sedutora. É sedutora para parte dos alunos que acham que não precisam estudar todas as disciplinas, que é uma perda de tempo, que eles não vão necessitar disso na sua vida, e para pais de alunos que, inclusive, podem achar que, assim, o seu filho terá mais chance de ser aprovado, porque ele vai estudar apenas as disciplinas das quais ele gosta. Então, essa sedução é uma sedução perigosa, porque pode levar parte dos alunos e parte dos seus pais a acharem que a reforma é boa, que a reforma vale a pena, que o seu aluno não tem que se matar de estudar, que o seu filho não tem que se matar de estudar, porque ele pode fazer, teoricamente, escolhas entre algumas áreas. Por que eu digo teoricamente? Porque, como vocês sabem, quem vai definir o que cada escola vai poder oferecer, ou quais são as áreas que vão ser, os itinerários que vão ser privilegiados pela escola A, pela escola B, pela escola C, não serão os alunos, mas as secretarias de educação. Quem vai fazer, portanto, escolhas, não serão os alunos. Quem fará as escolhas serão as secretarias de educação. E imaginem a situação de um município que só tem uma escola de ensino médio, que vai oferecer um itinerário. O que vão fazer os alunos dessa escola de ensino médio se quiserem seguir outro itinerário? Tem que mudar de cidade, né? Coisa que não vão fazer. Vão fazer o quê?
aquilo que a Secretaria de Educação disse que eles deverão fazer, apesar da Rede Globo e da propaganda enganosa do governo dizer todo dia que os alunos podem escolher. O que é uma deslavada mentira. Assim como eu acho que é uma deslavada mentira da reforma dizer que ela acontece por conta de satisfação dos interesses dos alunos. No prosseguimento aqui, eu vou tentar mostrar que não é isto. Então, é necessário, para tentar verificar isso que eu coloquei inicialmente, se o conteúdo da política torna o ensino médio reducionista ou se ele, de fato, atende os interesses dos alunos e das suas famílias. É necessário, portanto, considerar a quem interessa o tipo de intervenção pretendida pela reforma. Pelo seguinte, para além daquela que está formalmente expressa lá, que é satisfazer os interesses dos alunos. É preciso entender que uma política, ela é a resposta do consenso possível nas disputas existentes no seio da sociedade. Então, uma reforma de política social ou a instituição de uma política social não é uma decisão meramente de um grupo governamental. Antes que um grupo governamental leve à frente ou transforme um conjunto de anseios num documento de política e depois numa lei, tem muito debate, tem muito enfrentamento, tem muita discussão. E aqui ganha quem tem mais poder. Ganha quem tem maior hegemonia sobre o corpo social e consegue convencer o corpo social de que aquilo que ele está propondo é bom. No que ele é auxiliado, este grupo que tem o poder de fazer isto, é auxiliado por um conjunto de fatores, entre os quais se encontram, por exemplo, a mídia, que vende todo dia aquilo que está proposto na reforma como bom, como satisfatório, como um avanço, como algo que vai colocar o país na frente, como país avançado, como país do grupo dos países avançados. Como se isso também fosse verdade. Não é? O que, no fundo, está se propondo é uma reforma que satisfaça os interesses empresariais por duas formas. A primeira forma foi abordada pela professora Sandra quando fez a sua exposição, transformando a educação e o ensino médio e a educação profissional dentro do ensino médio em mercadoria, promovendo a financiarização das escolas ou da educação do ensino médio, e não só do ensino médio, da educação no ensino primário, do ensino fundamental e assim por diante. Então, esta forma de financiarização é absolutamente interessante para os empresários da área da educação. E não apenas para os empresários da área da educação, para os empresários do material didático, para os empresários que trabalham com equipamentos eletrônicos, para uma série de indivíduos, uma série de empresas que vão alavancar a sua produção e as suas vendas, colocando os seus produtos dentro das escolas.
essa é uma forma pela qual o empresariado se satisfará com a reforma, porque a reforma insiste várias vezes que os alunos não vão bem, não se interessam, se evadem, porque não só porque os professores não são bons, mas porque eles não têm os equipamentos mais avançados para trabalhar ou para estudar. Não? Que o digam as escolas privadas que trabalham com apostilas e produzem apostilas, e os produtores de apostilas estão muito satisfeitos com isso. A outra forma pela qual a reforma contribui para os interesses empresariais, porque as reformas mexem com o seu cotidiano, porque as reformas mexem com as suas vidas, porque as reformas passam a fazer exigências que não eram existentes antes, porque as reformas não aumentam os seus salários, mas aumentam os seus trabalhos. Então, o que acontece? Todo este conjunto de elementos vai recair sobre os professores. A minha pergunta para vocês, que trabalham com professores, que são professores, é: quantos dos professores das suas escolas, ou que vocês conhecem, estão a fim de colocar a reforma em prática? Se eu for me pautar pelas experiências anteriores, eu provavelmente vou dizer que vários dos professores vão dizer: mais uma reforma. Mais alguma coisa que foi colocada goela abaixo. Mais uma imposição. E talvez por aí resistam. Claro que vão ser pressionados pelos seus gestores. Claro que vão ser pressionados pela Secretaria de Educação. Mas esta recusa é uma recusa ruim. Porque é uma recusa para ver um pouco a minha comodidade. Aquilo que mexe com a minha vida, com o meu bem-estar. Essa é uma recusa ruim. Falta o que nessa recusa? Falta ideologia. Falta visão política. E se a visão política depende muito do trabalho de vocês. Isso que a gente está fazendo aqui é tentar trabalhar com o aumento e o refinamento da visão política sobre essas questões. E aqui eu me apoio em Gramsci. Gramsci, quando faz a disputa, porque nós estamos face a quê? Nós estamos face a uma disputa por hegemonia. Aquele grupo dos anos 90, que não conseguiu concluir a reforma como a Sandra apontou, entrou para o Ministério da Educação, não como funcionário do Ministério da Educação, mas como todos pela educação, e tentou pautar o Ministério da Educação segundo os seus interesses e segundo os interesses que representavam, e que também são os interesses que estão representados na BNCC. Então, isto é o que está por colocar. Se nós não tivermos uma visão política do que está acontecendo e reagirmos à reforma apenas em função das nossas necessidades, não vamos conseguir nada. Então, ou há um movimento entre os professores que seja um movimento de
caráter político e ideológico, e eu acho que isso é papel do sindicato, mas é papel para além do sindicato. Porque muitas vezes o sindicato acaba lidando com essas questões no plano político e ideológico, tendo em vista a carreira, o salário, coisa desse tipo. É para mais além. É para questionar assim, que tipo de sujeito social nós estamos formando? Que tipo de animal político nós estamos formando? Que tipo de gente vai sair desta escola? Vão ser os eleitores do Bolsonaro? Pelo amor de Deus. Obrigado. Bom, boa noite. Eu me chamo Bruna, sou militante da esquerda marxista e professora na Regional de Joinville. No começo da fala, o professor falou que a juventude foi a primeira a se movimentar contra a reforma do ensino médio. E eu acho que isso se dá, a gente discutiu muito, que é porque a juventude ela não tem nas costas dela o peso das traições das direções sindicais, das direções dos governos e tudo mais. E justamente por não ter esse peso, ela se colocou primeiro em movimento, né? E o que a gente tem que discutir aqui é que a ação que os professores, e nós como professores, nós enquanto sindicato temos que ter, não é de tirar uma cartilha para apoiar as ocupações, de mandar dinheiro para a juventude ocupar a escola. Porque o que a gente tinha que ter feito naquele momento era ter chamado uma greve nacional dos professores e começado por uma greve dos professores. Porque é essa forma que a gente tem de apoiar o movimento, né? Que era a forma que a gente tinha como barrar a reforma naquele momento. E eu também sinto essa questão que o professor falou em relação à precarização do ensino e como isso nos traz uma dificuldade de mobilização, inclusive com os nossos alunos. A Ana Júlia falou que a gente tinha que pegar o panfleto do sindicato e discutir. Eu faço isso com os meus alunos. Eu levo o panfleto do sindicato e discuto a reforma do ensino médio com eles. E daí eles falam, professora, que legal, não vai mais ter tantas matérias, a gente vai poder vir só um dia mesmo para a escola, né? E como que é essa parte da juventude, a gente vai colocar ela em luta? Eu acho que a gente tem que ter uma proposta concreta de que educação que a gente quer. E a gente quer uma educação com muito investimento. E para a gente poder ter isso, a gente tem que discutir um outro modelo de sociedade. Eu queria reiterar o que foi falado na mesa de conjuntura aqui. Não tem como discutir uma educação que a gente quer, educação que a gente idealiza nos marcos do capitalismo. Porque enquanto houver capitalismo, a educação vai ser uma mercadoria, né? Como o Marx explicava. Então a gente precisa colocar o horizonte de uma sociedade socialista, da revolução socialista, para esses jovens, né? A gente precisa dizer que a gente vai lutar junto com eles por uma educação pública, gratuita, para todos, para que eles não tenham que trabalhar, que a educação tenha tecnologia, que seja de fato emancipadora. 30 segundos. E eu só queria comentar que é bem ruim a gente ter falas excelentes como da camarada do PSTU e ouvir do plenário assim, ataques a ela como se ela fosse eleitora do Bolsonaro, né? A gente sabe que nenhum militante do PSTU, e a fala acertada que a camarada teve, é eleitor do Bolsonaro. Isso não ajuda no diálogo aqui fraterno entre colegas de trabalho. Cumprimentar a mesa, cumprimentar o professor, maravilhosa sua fala, meus respeitos. Eu sou Elizabeth Bernardo, sou coordenadora do Síndico Regional de São José, sou professora de artes, minha formação é em música, e na escola sofro muito preconceito, mas a gente luta, nós somos da resistência. Então, o que eu quero dizer é que um dos maiores ataques que foi feito à nossa educação é essa reforma do ensino médio. Essa reforma que já vem do governo Dilma e que no governo Temer é implementada, e que no nosso estado, Deschamps, secretário de Educação, que nunca nos representou, que nunca lutou por nós, não sabe, né, o que é arte. Arte, como o senhor falou,
Favela Infétida. Favela Infétida lembra Vicky Muniz, que é uma artista internacional, que no Rio de Janeiro, ele vai para o lixão de Duque de Caxias e faz aquele povo se organizar em cooperativa e ver arte e produzir arte. Então, isso é educação, isso é o que eles querem nos tirar. E também dizer que eu sou professora há 40 horas, estou em sala de aula. Sabe, em Palhoça, em uma comunidade que é do proletariado, dos trabalhadores, foram para a exposição do Miró, uma exposição internacional. Então, na reforma do ensino médio, como que um aluno vai poder ter acesso a um espanhol, a uma exposição internacional? Nunca. Nunca mais isso será possível, né? Então, esse ataque é um absurdo, um dos maiores absurdos. As nossas escolas já se encontram sucateadas, porque o nosso ex-secretário de Educação fechou as salas informatizadas. Então, se fala em tecnologia, tecnologia da onde? Ensino médio requer tecnologia para se aprender, para se crescer. Fechar escolas noturnas, onde os alunos precisam trabalhar para sustentar as suas famílias. Que reforma é essa? Então, nós continuamos pedimos, fora Pinho Moreira, fora esse governo ilegítimo, fora Deschamps, que ainda continua maltratando e com seus pacotes de maldade, batendo nas nossas costas, batendo nas costas do professor, fora todos os corruptos, fora esse governo que não nos representa. Primeiramente, boa noite a todas as professoras, todas as colegas aqui de luta, né? Todos os professores também presentes. Eu sou o professor Cássio, lá de Mafra, né? Do Cinti Regional de Mafra, lá do Planalto Norte. E eu gostaria de, primeiramente, fazer uma saudação, né, à participação do nosso ilustre professor. Eu que já havia lido alguns textos, né, do senhor em outros momentos e gostaria de fazer uma pergunta dentro da sua explanação, do seu raciocínio, com relação a como que o senhor vê o avanço, né, da tecnocracia dentro da educação. Parece-me, né, que um novo avanço, dentre tantos que já vieram sempre pelas bordas, e, de certa forma, como que essa tecnocracia tem influenciado nas decisões do governo e tem diretamente promovido, dentro de tudo aquilo que nós temos visto na nossa luta, o desmonte da educação pública, né, a quebra da qualidade e da possibilidade da melhoria do ensino que nós conhecemos, nós professores, nós professoras, propriamente, dentro do contexto também daquilo que nós conhecemos como o desmonte do Estado, né, que é um grande pacote do qual tudo isso faz parte. Eu gostaria somente, né, para finalizar a minha colocação e pergunta também, pontuar de que forma o senhor vê na sua análise, né, ao longo de toda a sua experiência, uma possibilidade de nós novamente nos organizarmos diante de tudo isso, né, desse contexto programático, e continuar a nossa luta, né, que, na verdade, ela é intensa, ela é diária, porém, muitas vezes nós nos vemos, né, não mobilizados e, ao mesmo tempo, despreparados para enfrentar o que vem de uma forma pensada e meticulosamente organizada para desestruturar a nossa resistência. Tá? Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professor Celso. Eu quero primeiramente colocar que eu não serei mais professor, né? Porque eu sou professor de filosofia, já estava difícil antes, agora estou lascado. E estas senhoras aí, Maria Helena Guimarães, Maria Inês Fino, eu tive o desprazer já, porque eu era do estado de São Paulo, era efetivo no estado de São Paulo até 2015, e lá tinha, para quem não sabe, não era cartilha, era apostila mesmo. E os diretores obrigavam os professores a executar essa apostila em sala de aula. Era distribuído no início do bimestre a apostila, que muitas vezes chegava atrasado, com erros ridículos mesmo. Se ironizava na mídia os erros dessas apostilas, que alguns professores chegavam a fazer movimentos queimando as apostilas na frente da escola, porque era a nossa resistência. E também essas senhoras também tentaram implantar lá a escola de tempo integral. E mesmo
com uma ideia até que possa soar como atraente, porque o professor que ia para lá, ele escolhia ir, tá? A escola não era consultada se queria ser ou não escola de tempo integral, e quando era determinado, esta escola será de tempo integral, e o professor que dissesse, eu não quero fazer, então você mude de escola. E os demais professores era oferecido um acréscimo de 50% ao seu salário. E mesmo assim, muitos professores não aceitavam. Por quê? Porque lá o chicote pegava em cima. E aí você tinha que rezar a cartilha, a apostilinha. Os alunos também não aceitaram essa proposta, mesmo reformando, porque faltava uma série de recursos, faltava, inclusive comida. Tá? Então, e tinha um detalhe que daí eu gostaria de perguntar se vai fazer parte desse pacote, porque lá tinha o Saresp, que é um programa que é um processo lá para avaliar a educação no Estado de São Paulo, que era só do Estado de São Paulo. Vai ter, elas comentam a ideia de meritocracia, e uma outra questão, qual a possibilidade das candidaturas que estão aí em pauta não aderirem a esse projeto, porque é o governo de plantão, governo golpista de plantão, que está encampando, apesar que a gente sabe que estas senhoras vêm do PSDB de São Paulo. Sua fala me inspirou a falar, professor. Eu já participo de greve desde 2011, que não foi resolvida ainda. Então, vamos contar a história. Eu sou professor de português e inglês. Eu sou vocês amanhã. Eu sou vocês amanhã. Aposentei com 65. Eu estava lá, fui vítima da nossa diretora, né, secretária Guiomar Namo de Mello, naquela época. Então, tudo que se passou, e à tarde eu ia para o Estado aguentar o Maluf. Tudo que ele está sofrendo, ele já judiou da gente, tirou o último corinho. Aí eu vim para esse paraíso que chama Santa Catarina. Perto de São Paulo, o que há? Então, lá, professor, aqui eu fiz concurso, então eu tinha 60 aulas por semana. 60. Segunda, 15, terça, 15. Respirava na quarta, quinta, 15, sexta, 15. Eu consegui, eu fui contemplado na tua fala. Eu fiz uma aluna ser aprovada nesse Enem que está tendo, ela ganhou uma bolsa de estudo de nutrição. Porque eu fiquei, tanta aula, eu fiquei, assim, especialista em redação. Eu procuro o texto perfeito. E criei a minha teoria, 10 passos para a redação. Escreva bem. Escreva bem. Eu procuro o texto porque é a síntese de tudo. Então, vai a pergunta. Nas minhas redações, minhas férias, começava no passado, vinha para o futuro e voltava para o presente. Amanhã eu vou lá hoje, amanhã eu vou não vir. Seja homem, seja mulher. Então, comecei a criticar isso aí. Aí vira uma professora e fala, mas o senhor também é culpado. O senhor também é professor, que falta de ética. Aí eu fiquei a violinha no saco, fiquei bem quietinho. Então, eu pergunto, uma pergunta para o senhor. Esse negócio da ética, criticar os outros professores. Porque para dar aula de português, professor, não é fácil. Todos criticam, e você critica alguém. O professor de geografia brigou comigo, porque ele abre o mapa assim, ó. Só que ele não fala para os alunos que o mapa se junta atrás para dar a bola. Os alunos não sabem. Professor, qual é a capital de Recife? Não, eles perguntavam para mim, porque era aula de, né? Qual a capital de Recife? Então, eu pergunto para o senhor falar um pouco dessa ética de professores que querem ensinar, começa a dar análise sintática e não ensina o texto, não ensina a interpretar. Espera um pouquinho. E eu quero que o senhor também faça o que puder aí, com a fala do professor da PUC de Campinas, Leandro Carnal. O dinheiro da educação tem que chegar na escola, na sala de aula e ao professor. Será que isso aí resolveria, professor? Bom, se me deixar, eu falo até amanhã. Tchau, Carlinhos. Obrigado. Uma nova sociedade se constrói sobre a velha.
É a partir das mudanças que a gente produz na velha sociedade que se produzem as novas sociedades. E o projeto de nova sociedade começa por entender melhor a sociedade presente, por entender melhor as fraquezas da sociedade presente, por entender melhor as contradições da sociedade presente e por explorá-las. Contando com isso, com o apoio de outros, porque ninguém vai fazer isso sozinho. Isso é projeto político. Volto a falar em Gramsci. Gramsci trabalha com a ideia de que na sociedade estão sempre presentes disputas políticas, disputas por hegemonia. Fortalece-se o grupo que continuamente faz análise histórica, ou seja, análise da prática, do conteúdo do dia a dia, do conteúdo da conjuntura, e discute politicamente essa história. E, ao discutir politicamente essa história, propõe mudanças. É por aí, e quanto mais gente se junta neste processo, que a gente consegue promover mudanças. Mudanças por grupos isolados ou por pessoas isoladamente não vingam. Gramsci trabalha com uma coisa muito interessante, que é a ideia do que ela chama de guerra de posição. A guerra de posição significa você avança deixando trincheiras para trás. Avançar deixando trincheiras para trás significa trabalhar muito bem um determinado momento, deixar solidificado e ir à frente. E o outro momento, deixar solidificado e ir à frente. E assim por diante. Até que o conjunto de acúmulos que foi possível fazer permita o que ele chama de guerra de movimento, ou seja, o ataque. O ataque, portanto, implica muito trabalho anterior, muita construção anterior, muita discussão anterior, muita conquista do adversário. Ele trabalha muito com a ideia do intelectual orgânico, que é o que ajuda a conduzir a classe, mas trabalha com a ideia de que é preciso conquistar os intelectuais orgânicos da outra classe e conquistar os intelectuais tradicionais que permaneceram sem mudar durante longa data e permanecem nas suas crenças. O melhor exemplo que ele dá é da igreja, né? Então, uma sociedade nova se constrói em cima do velho. E por bom tempo, o velho convive com o novo. E quanto mais o novo se fortalece, menos o velho permanece. Então, isto é luta cotidiana, né? Não é luta de paciência, é luta cotidiana, é dia a dia sem esmorecer. É dia a dia sem esmorecer. E sem esmorecer, há várias formas de lutas. Há regimentação, há panfletagem, há greves, há todas as formas de luta que agreguem para o nosso lado e destruam o lado oponente. Nós estamos nisso na reforma do ensino médio. O grupo que estava lá nos anos 90, que não pôde realizar o seu projeto hegemônico, encontrou no governo Temer as condições favoráveis para dar o passo seguinte. A recusa não vai vir do governo. A recusa não vai vir dos ministros. A recusa vem da gente.
É a gente que vai fazer. E quando eu digo a gente, são os professores, as famílias, os alunos, os gestores que conseguimos puxar para o nosso lado. Isso é a resistência. Isso é formas de construção do novo a partir do velho, ainda que pareça que não. Ainda que pareça que está tudo ao contrário, como é a imagem que nós temos hoje. Ainda que a gente veja no dia a dia que as pessoas estão meio que anestesiadas, porque não conseguem enxergar algo, criar uma expectativa, né? Se nós nos acomodarmos a isso, não vai acontecer mesmo, né? Então, as pessoas que têm um pouco mais de informação, mais de trabalho, mais de elaboração, que têm uma visão mais ampla, precisam ajudar aqueles que não têm essa visão mais ampla a conquistarem. Esse é o nosso trabalho. Bom, tem que terminar? É que a gente vai chamar mais inscrições, estamos no limite. Só deixa eu falar sobre a questão da tecnocracia. Eu acho que a tecnocracia tem um peso muito forte naquilo que está acontecendo atualmente, porque ele é um grupo muito prezado e muito consultado e muito atuante, né? Então, entre os tecnocratas estão os economistas, estão os advogados, estão os juízes, estão vários desses que estão assentados no governo, estão valorizados no governo e atuam de acordo com essa valorização. Valorização não apenas, foi muito bem, é isso que nós queremos, é valorização, também aqui, né? Possibilidade de nos organizarmos para a luta, é um pouco que eu já coloquei. Escola de tempo integral. Cadê o professor que falou disso? Aquilo que você falou de escola de tempo integral, está em São Paulo também, é capitaneada por uma empresa pernambucana e por um instituto chamado de Instituto de Cooperação, que se instalou em várias secretarias de educação, inclusive no Ceará, e que promovem essas escolas de tempo integral, num número ainda reduzido, e querem ampliar ainda mais, desenvolvendo os tais projetos de vida dos alunos. No turno trabalham com os conteúdos, no contraturno trabalham com projetos de vida e outros projetos ou coisa desse tipo. Essas escolas são geridas por gestores que têm visão empresarial. Por isso eles bonificam os professores, por isso eles perseguem os professores que não seguem as regras e tudo mais. E essa é a escola de tempo integral do Alckmin, para ver a maravilha que ele anda fazendo em São Paulo. Professor Homero, a questão da ética, eu não entendi bem a sua questão, mas eu acho que a questão da ética é uma questão que não só o professor, mas todos nós, cada um de nós na sua atuação, tem que prezar e tem que... É um elemento fundamental da nossa ação profissional e da nossa ação política, né? Como professor, no respeito ao outro professor, no contato com o outro professor, no contato com os alunos. O que o Karnal diz que na escola, a educação deve entrar na escola, na sala de aula, e os professores também devem ser educados, todos nós devemos nos educar continuamente. Isso é parte do nosso processo de crescimento. Então, não é um problema do professor se educar na escola, e os alunos e tudo mais. É um problema nosso
nos educarmos continuamente. Quando a gente elabora a pergunta, a gente pensa no que vem colocar. A gente ainda não tinha escutado o professor nas suas respostas, então, às vezes, fica difícil, né, porque ele complementa aquilo que a gente queria justamente questionar. Mas eu quero vir aqui da mesma forma, embora o professor, então, tenha já me esclarecido bastante coisa, eu quero aqui vir colocar, assim, uma preocupação que eu tenho cada vez que a gente vai para congressos, conferências, encontros com professores, e que a gente acaba, nesse espaço, fazendo uma disputa que fica dentro da própria categoria, que fica dentro dos próprios trabalhadores. A gente tem que começar a cuidar um pouco, que falamos aqui no microfone, né? Porque daqui a pouco a gente está fazendo o mesmo papel da elite, né? Criminalizando, acabando condenando, né, o sindicato e criminalizando algumas atitudes que não dizem respeito ao sindicato. Tem um monte de reformas, tem um monte de coisas que não independe da nossa atuação, ou a gente não consegue mobilizar a ponto de fazer a transformação que desejamos. A gente acaba vindo aqui, às vezes, criminalizando os movimentos sociais, criminaliza partidos de esquerda, partidos que lutam. Acabamos, nas nossas falas, criminalizando lideranças significativas, que estão presas porque defendem interesses que não são da classe dominante. Então, nós temos que pensar um pouquinho o que estamos fazendo aqui no microfone. Porque a gente tem que ver quantos professores, né, a gente consegue levar para a rua, quantos professores a gente consegue levar para as nossas assembleias, quantos professores estão aqui hoje a nosso convite, vieram como delegados, que dificuldades a gente teve para tirar esses delegados para estarem aqui. Porque os sindicatos, os partidos políticos, eles estão inseridos num contexto. E enquanto não tiver a guerrilha que muitos, eu acho que defendem, né, que é estar pegando, de repente, em armas para fazer a revolução, eu defendo que a gente faça o que o professor sugere, avance através dessa fala do Gramsci, com guerra de posição, ocupando espaço na escola, fazendo o nosso trabalho crítico, ocupando espaço nos sindicatos, fazendo o nosso papel, e não só para fazer a guerra de movimento e para fazer a transformação. Porque senão é fácil a gente fazer um movimento também só no microfone, professor. Então, a gente precisa ocupar os espaços e fazer o movimento, começando na própria categoria. Boa noite. A sociedade me chama de Nelson, eu sou Sordi, Nelson Sordi, assistente técnico pedagógico da Escola de Educação Básica, professora Jurema Save Milanês, Quilombo, lá no Oeste. Nós pertencemos à regional de São Lourenço do Oeste. Aquilo que ela me antecedeu, realmente eu elaborei umas questões e foram respondidas no decorrer do seu manifesto. Mas mesmo assim eu quero colocar a minha opinião aqui. A Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, é um documento que estabelece e pretende esclarecer conhecimentos e habilidades essenciais que deverão fazer parte do currículo de todas as escolas públicas e privadas do ensino médio no Brasil. Esse documento altera composições curriculares no ensino médio, além da carga horária, da etapa e do modelo do ensino oferecido. Um dos seus objetivos é estancar a evasão. Outro é a queda dos índices de aprendizagem, além de torná-lo mais conectado e mais atrativo aos jovens. Mas o BNCC deixa dúvidas. Entre elas, o novo currículo do ensino médio exigirá mudanças na formação dos professores?
o ensino médio vai ter os menos conteúdos? Como que os alunos poderão optar pela nova formação? Como vai funcionar o ensino profissionalizante? Entre outras. 4 em 1, tá, gente? Muito obrigado. Primeiramente, fora Temer, né? Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Rodrigo. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta para o Dr. Celso sobre a questão, quando ele fala que em nenhum momento, nenhuma dessas reformas é ouvido o professor. E daí queria lembrar que nós tivemos aí 13 anos de governo dos trabalhadores. E daí a gente tem que pensar sobre como que esse governo ouviu os professores nesse período. Para mim é muito... não é realmente uma ideia da gente estar aqui falando isso daqui para fora, mas a gente reavaliar entre nós o que aconteceu nesse período. Muitas vezes, quando a gente vem aqui e fala isso para os colegas, a gente é visto como alguém que está querendo bater naquilo que aconteceu, mas não. Na verdade, é fazer aquela reavaliação para que a gente possa construir daqui para frente. Às vezes, quando nós estivemos muito próximo de derrubar esse governo, e é por isso que todas as vezes que eu vou falar em público, eu falo fora Temer. Só que cada vez que vai se aproximando da eleição, parece que o fora Temer vai sendo esquecido. A gente tem que voltar para essa luta, voltar para a ideia de greve geral e voltar para a ideia de combater esse governo que está fazendo não só essa reforma, mas tantas outras reformas que têm atrapalhado a vida dos trabalhadores. E o questionamento que eu faço, doutor Celso, é o seguinte: é possível, num governo não revolucionário, fazer essas mudanças que a gente precisa para a educação? Primeiramente, Lula presidente. Eu quero que o Temer fique lá minguando até o dia 31 de dezembro deste ano. Sabe por quê? Porque se ele sair agora, é Rodrigo Maia que vai assumir. Qual é a diferença que nós vamos sentir? Rodrigo Maia também está a serviço do golpe. Portanto, trocar um golpista por outro golpista, para mim não faz diferença nenhuma. O que a gente precisa é eleger um governo comprometido com o nosso projeto popular e educacional desse país, e que, para mim, hoje, quem vai representar isso é o presidente Lula. Por isso, Lula livre, Lula inocente e Lula presidente. E aí, professor, queria dizer que eu sou da direção da CNTE, estou licenciada hoje. E como a diretora da CNTE, eu acompanhei todo o debate da medida provisória 746. Eu acompanhei, inclusive, estive na mesa de debate, lá em nome da CNTE, apresentando a nossa análise dessa proposta. E, para mim, professor, na tua fala, está faltando uma questão. Porque não dá para a gente analisar somente a lei 13.000 e pouco. Porque esta reforma do ensino médio, ela ainda está em processo de regulamentações. A portaria 727 é uma delas que aprofunda a reforma. As atualizações das diretrizes curriculares nacionais que estão lá no Conselho Nacional de Educação. Aquilo vem acabar assim, destruir o ensino médio. Quando coloca que 40% é a distância, quando coloca que um curso profissionalizante de 80 horas pode ser somado nas 4.200 horas de currículo, quando coloca que o estudante que presta trabalho voluntário na comunidade também pode ser considerado no currículo. Isso, para mim, é o fim dessa reforma. Portanto, eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre isso, né? E pergunta final: o que o senhor entende de itinerário formativo? E só lembrar que o Deschamps de Santa Catarina está implementando aqui no Estado 15 escolas no ano passado, 15 deste ano, mas ele fez de uma forma paliativa,
para mostrar para o governo federal que ele está implementando, que, na verdade, não é a reforma do ensino médio. Ele criou uma forma paliativa para ficar de bem com o governo golpista, dizer que ele está implementando aqui. Obrigado. Eu hoje estou de estudante aqui, né? Estou assistindo às palestras, porque, às vezes, tem que... Eu vivenciei a experiência lá das votações, Celso, de todos esses projetos de lei, dessa violência com que está se produzindo nesse país, e eu vivenciei com vocês a luta do Sistema Estadual de Educação, e foi o primeiro estado aqui de Santa Catarina a introduzir Sociologia e Filosofia e Ensino da Arte como disciplinas obrigatórias no ensino médio. Então, quando a gente conquistou aqui, foi graças à mobilização de muitos que estão aqui hoje, que na época se mobilizaram e conquistamos na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina. E vê hoje sendo desmontado e destruído todas essas propostas mais de uma cultura geral, do pensamento, etc. E aqui, a lei da escola sem partido, da lei da Mordaz, eu acho que é uma expressão de um outro jeito de efetivamente consolidar também essa escola de ensino médio aí presente no país. Segundo ponto que eu queria perguntar para ti, do ponto de vista de federalização do ensino médio, de trazer não só desmontar e fazer a resistência ao ensino médio de que está colocado aí, e o debate que tem essa coisa de nacionalizar, federalizar o ensino médio. E hoje, os próprios setores de esquerda começam a discutir isso. E eu vi alguns intelectuais, inclusive em programas de governo, em partidos de esquerda, vai ser trazido para a agenda política a federalização do ensino médio, a partir de outras experiências, não essa que está aí colocada, para negar essa aqui que está aí colocada. Então, eu acho que isso me anima a fazer um bom debate e de enfrentamento. Terceiro ponto, do ponto de vista da hegemonia, e aí vou terminar, da hegemonia, e as contradições que a gente vive, e eu vivi lá, quando o Reginaldo propôs aquela questão, nossa bancada se opôs, por isso que não teve a votação. Nós não votamos, nós derrotamos aquela proposta. Não teve votação, nós derrotamos ela, porque nós discordávamos daquela proposta. E tanto é que a bancada, inclusive, por unanimidade, votou contra esta famigerada do Temer, para não dar uma dimensão que foi uma força política e não como uma iniciativa de alguém individualmente, e nunca foi vitoriosa aquela proposta, foi derrotada, porque senão eu me sinto um pouco também constrangido, e eu combati severamente aquela proposta lá. Então é isso, e vamos em frente, e vamos mudar esse país, e aí essa questão da política, de fazer a relação, como pensar um projeto político nacional, onde a educação coloca-se no centro da nossa estratégia do desenvolvimento. Tanto ao PL, junto com a bancada do Partido dos Trabalhadores e outros partidos, se opôs ao PL do Reginaldo. Se opôs e não votou, engavetou. E por quê? Porque justamente, para nós da CNTE, nós somos contra. Primeiro, porque não garante o acesso universal, que eu falei na minha fala anterior aqui. Porque ela exclui milhares de estudantes do ensino fundamental, porque municipaliza. E é uma das exigências do ensino médio, né, que seja todos. As escolas não têm estrutura física, nem projeto pedagógico, nem recursos humanos, nem material didático. Depois, ela dá ênfase nos telecursos, ou seja, ensino à distância. A gestão pública não tem mais, acabou. É entregue para os institutos e ONGs e assim por diante. E se torna escola referência, como tem Itajaí, como se fosse a grande escola, né, sendo gestionada pelo Instituto Ayrton Senna. E outra questão, a lógica, ela está justamente atrelada à questão do ajuste fiscal. E, para terminar, transforma o ensino médio aí como limite de formação para a classe trabalhadora. É por isso que nós somos contra. E para fazer mais justiça ainda, os trabalhadores deveriam ter participado do CONED, do CONAI 2010 e do CONAI 2014, que nós participamos. Se tem alguém que não soube o que é essas discussões, deveria participar lá na sua base, tá? Porque nós participamos e nós discutimos. Eu creio que a única federalização que está existindo hoje, já existindo, a respeito do ensino médio, é com os IFES. Os institutos federais, que são federais, né, eles desenvolvem o ensino médio integrado à educação profissional,
né? E são, no meu entender, hoje, a garantia, uma das únicas garantias que a gente tem de continuidade do ensino médio integrado, né? Porque nos estados isso praticamente não existiu por várias razões, né? Por conta de não opções dos governos, não opções políticas do governo, nem financeiras, nem opções financeiras, e também porque desinteressava politicamente o desenvolvimento do ensino médio integrado como proposta política. Relativamente à questão do ser ouvido ou não ser ouvido, aí eu falo um pouco com o Rodrigo, a reforma do ensino médio no governo Lula começou com 2 seminários. Um seminário sobre o ensino médio e um seminário sobre a educação profissional, aberto a todos que quisessem participar. Eu falei no seminário do ensino médio. Eu não acompanhei o seminário de educação profissional. Mas foram 2 seminários nacionais abertos a todos que quisessem participar. Essa é uma questão. A segunda questão é que ali estava uma luta muito forte entre os remanescentes do governo Fernando Henrique, que ainda estavam no Ministério, né? E os que estavam tentando entrar, inclusive a Marisa, que entrou no Ministério, tentando trabalhar no BECNEM na época, no Centec na época, a reforma. Né? E aí tínhamos um problema que teve a ver com a possibilidade do Lula ser eleito. Foram as alianças. E as alianças ali quebraram o projeto. Né? Teve um problema muito sério ali, e por isso o projeto de reforma do ensino médio veio também por medida provisória. Né? Veio também, medida provisória não, veio pelo projeto 51, 54. Não é projeto de lei, mas não veio por legislação. Não veio por projeto de lei. Veio por decreto, exatamente, e não por projeto de lei. Então, nós temos ali embates que permitiram as pessoas se manifestarem, e depois, durante todo o governo Lula, as pessoas que continuaram presentes, os documentos que foram feitos presentes foram distribuídos e discutidos com muita gente. Né? Então, não é a mesma coisa que acontece quando você tem uma reforma aqui, embora tenha sido dito que a BNCC recebeu muitas manifestações, são manifestações que apareceram via e-mail, via consultas individuais, sem nenhuma grande discussão, né? Sem nenhum debate público efetivo. Né? Então, não foi. Isso não é a mesma coisa que ouvir. Da mesma forma que não é ouvir as pessoas, as audiências públicas. São Paulo deu uma resposta à altura quando impediu a audiência pública de se realizar ali. Muitas pessoas que estavam ali na plateia, eu ia falar, diziam, mas eu também queria falar, alguém melhor do que nós falou por nós. Que foram as pessoas que estavam ali dos movimentos falando contra a reforma e impedindo a audiência. Eu já tinha participado de uma audiência em 90, já tinha feito um documento também, e sei o que são essas audiências. São coisas para dizer que a população é ouvida. É uma farsa, é um teatro. Né? Então, é diferente dizer que
foi ouvido de um jeito diferente ouvido de outro. Né? Então, não é a mesma coisa, a mesma audiência. Né? Então, eu não sei dizer sobre a federalização se seria uma boa medida ou não. E também depende do que quem vai federalizar o quê. Porque se for federalizar este ensino médio, certamente não é nada desejado. Agora, Isso vai ser privatizado. transformar numa federalização, transformar o ensino médio num projeto federal, desculpe, mas eu não tenho elementos ainda para Também o Rodrigo perguntou se seria possível um governo, uma mudança pretendida, como nós pretendemos agora, que não fosse por um partido, que não fosse por um partido revolucionário. Voltamos à antiga questão. Essa mudança se constrói aos poucos, não é? De repente você tem... Vamos supor que fosse eleito alguém, que o Lula pudesse ser eleito. Né? Poderíamos trabalhar muito com a ideia de que ele promovesse uma mudança e certamente seria sensível à mudança nesse sentido, até porque foi patrocinador do outro, da mudança do ensino médio integrado à educação profissional. Agora, que partido revolucionário nós teríamos hoje podendo assumir o governo? Quer dizer, não é que não exista partido revolucionário que possa se opor. Não existem candidaturas que consigam se eleger. Esse é o problema. E eu sou muito a favor de candidaturas como a do Boulos e outras. Né? Mas a gente tem que ser realista. Quer dizer, não tem condição de ser eleito. Tá? E se o governo eleito for um governo tipo Bolsonaro, certamente não vai haver mudança nenhuma. Nesse sentido, só vai haver aprofundamento disso aqui. Então, o que nos resta é a luta permanente contra o que está posto aí. E esta luta deve ser construída, no meu entender, por forças da esquerda. Por forças da esquerda. Não se luta de uma força contra a outra. Trabalho conjunto. Isso é que promover a visão revolucionária. A gente trabalhar junto, não contra. Bom, é isso. Desculpe não me aprofundar mais e não responder a todas as perguntas. Organização do Congresso aqui, e o Cinti vai entregar aqui uma homenagem, uma recordação nossa aqui no Congresso, e um produto para adoçar um pouco a palavra do professor, muito agradecido, foi muito produtivo. Muito agradecido, eu poder conversar com vocês, e quero ouvir notícias assim, a Santa Catarina está fazendo um enorme movimento de negação do projeto da reforma. Quero ouvir isso. A Rede Globo dizer que a Santa Catarina está no governo. Obrigada, professor. Muito obrigada. Uma excelente explanação, uma excelente fala, com muito conhecimento.